A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar um vídeo de hoje, irmãos. Seria um vídeo preocupante, seria um vídeo em que nós estamos preocupados porque a congregação que está no Brasil será ali denunciada ao rei da Espanha. Vê que coisa, irmãos, ao rei da Espanha, sendo que nós temos o Rei da Glória que está entre nós, dentro da casa do Senhor, a congregação cristã no Brasil. Irmãos, eu tenho um vídeo aqui de um irmão, ele se diz estar dentro da congregação, ser crítico, está congregando. Irmãos, esses dias atrás eu acabei até falando uma coisa que todos nós somos críticos, né? O irmão congrega, vê algo ali errado e não se preocupamos, porque o nosso objetivo é de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus. Mas aquilo fica no nosso ouvido. Poxa, aquele irmão testemunhou daquela forma, aquele irmão testemunhou daquele jeito. Por exemplo, irmão Paulo, que é um crítico, está dentro da igreja, mas a crítica dele é construtiva. Por exemplo, levantou o irmão para testemunhar e a gente estava na comunhão. E o irmão testemunhou desta forma. Irmãos, agradeço a Deus, né, que pela vida eterna que o Senhor me concede, assim, aquela parte toda que nós falamos quando nós vamos testemunhar. E o irmão falou bem assim: irmãos, eu agradeço a Deus que tinha uma blitz perto da minha casa, os policiais estavam apreendendo os carros e levando para o pátio. E Deus foi tão bom comigo e que Deus fez com que ele não me visse. Por quê, irmãos? Eu tenho uma carta de motorista, eu não tenho carta de motorista, né, ou melhor dizendo, eu não fiz a carta de motorista. E se eles me parassem, eu ia então, o meu veículo ser preso. Mas esse Deus é glorioso, este Deus é maravilhoso. Irmãos, aí você ouve um testemunho assim, você fala: peraí, Deus não é Deus de mentira, não é Deus das coisas erradas. O irmão estava errado, sem habilitação, não fez dirigindo errado, né? E ainda vem agradecer a Deus que Deus livrou. Deus não livrou. Deu sorte dele não ser pego pelos policiais. E os policiais, se pegassem ele, iriam então apreender o veículo dele com toda garantia em que estavam fazendo a coisa certa. E nós ali ouvindo aquilo, a gente vai criticar aquilo. Não, irmão, olha, o irmão não deve testemunhar porque o irmão estava errado. A polícia, ela está aí fazendo blitz, ela é para coibir isso daí, né? A pessoa não passa por uma autoescola, não tem o treinamento, né? E pode até atropelar, matar alguém. Ah, mas eu sei dirigir melhor do que quem tem carta. Tudo bem, mas a lei diz que tem que ter habilitação. Então, irmão, nós somos um crítico dessa forma. E tem aqueles críticos que criticam a congregação, quer o fim de alguém. Tem aqueles críticos que não foram para ministério, ficam ali com raiva, né, irmãos? Mas não sai. Isso eu estou dizendo os críticos que estão entre nós, não esses que estão aí fora, que criticam, que falam tudo, não congregam, pega as pessoas de dentro da igreja e tira. Quer tirar, né? Quer tirar, só vai sair aquele que não tiver mais a mesma situação, não tiver mais em comunhão com Deus, não sentir mais a presença de Deus. Esse sai, né? Mas aqueles que ainda são fraquinhos e que precisa sentir a presença de Deus, eles ficam. E no caso desse irmão que eu vou colocar o vídeo, ele se diz um crítico dentro da congregação. E que ele diz que tem umas cartas, né, que ele já reenviou para o Braz, mandou com um aviso ali de recebimento, para que o Braz não fala: não recebi, né? Irmão, veja bem. E ele diz que tem provas aí até de crime, né? Provas de crime. Irmãos, e isso daí se estendeu pela internet, o vídeo desse irmão foi parar em cada canal de crítico. Cada crítico falou
uma parte, deu sua opinião, logicamente, mas o que intriga mais, irmãos, são outros críticos que estão fora da igreja, fizeram outra denominação, e essa outra denominação, não sei se agora acabou, né? E colocaram aí o vídeo desse irmão, aí praticamente também denunciando a congregação. E sendo que este crítico que está denunciando a congregação, esteve esse dia congregando, criticou a pregação de um irmão, e depois, quando ele viu que pegou mal para ele, criticando a pregação do irmão, ele foi então, congregou em outro culto e começou a falar bem dos irmãos de ministério. Tem um outro crítico também, né? Que este eu vou falar o nome, eu tenho o direito de falar o nome, porque ele fez um vídeo falando coisas assim, me chamando de crítico, né? Eu não sou crítico, eu sou um crítico como a Irmandade, aí um crítico dentro da igreja, mas construtivo. A gente vê as coisas erradas, mas nós estamos ali com o objetivo de servir a Deus. Tem esse irmão, que eu vou colocar o vídeo dele falando, que ele está ali dentro e ele está contra o ministério. E tem esses outros críticos que estão aí fora. E tem um crítico que agora está se juntando a esses outros críticos, né? Que até ele falou no vídeo dele que não ia falar mais sobre a congregação, que ele estava ali para atender o pobre, né? Que para fazer as ações comunitárias dele. E esse crítico é o irmão Genésio. O irmão Genésio então voltou então a atacar a congregação e ser o que ele diz que é. Ele é crítico, né? Ele mentiu de um vídeo que ele fez falando que eu era crítico. Como você diz, o Paulo também é crítico junto com os outros. Isso daí ele associou ao número da Irmandade dentro do canal CCB Sem Forma, né? Tipo assim, eu vou falar que ele está no meio dos críticos, né? Mas até aí, tudo bem, a opinião dele, tudo bem. E nós vamos colocar esse vídeo desse irmão aqui, irmãos, é o que está repercutindo. Diz ele que vai entregar a congregação lá para o rei da Espanha. Olha só, presta atenção. Entendeu? Tenho recebido informações dos bastidores da CCB. E os anciãos vão fazer uma circular contra aqueles que estão dentro da CCB e que criticam o ministério. Inclusive eu estou dentro aí desta circular. É uma informação que recebi. Não sei se essa informação se procede, mas como eu recebi essa informação... O irmão disse que tem recebido informações dos bastidores em que o Braz vai emitir circulares proibindo a pessoa, o crítico que está ali dentro da congregação, de então criticar, né? De falar algo, né? E que o Braz vai fazer uma circular ali, explicando que não vai poder mais. Isso esse irmão, ele não deu certeza. Ele diz que, né, espera que seja verdade. Quer dizer, já foi uma informação que enviaram para ele, meia na dúvida. É especulação, irmãos. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui, mas sabemos que isso tudo é especulação. Isso tudo é fonte de mídia, né? Da mídia, da internet, né? Mas o que veio eu fazer esse vídeo são agora, irmãos, presta bem atenção. Peço para nossa querida Irmandade agora se posicionar, orar pelos irmãos que estão à frente, que está sendo difícil, irmãos. Está sendo difícil. Porque um tá puxando o outro. Um tá vendo o outro criticar. Estão ali indo pela cabeça desses que estão criticando. Às vezes até critica uma coisa que não tem certeza. No caso desse irmão, ele diz que não, as fontes que chegaram até ele não tem certeza se realmente são verdadeiras. Que é referente a essas circulares que disseram para ele que o Braz vai emitir. E ele então fala
Se o Braz emitir essas circulares falando sobre os críticos de dentro, que está ali, crítico ali, que você senta com o irmão ali do lado, você vai saudar o irmão te sauda, mas no coração do irmão tá preto, no coração do irmão tem vingança, no coração do irmão tem mágoa, não está ali para servir a Deus. E isso que nós temos que conviver dia a dia, irmãos. Isso que nós temos que tomar cuidado. Até dentro da congregação existe críticos, existem pessoas desta forma. Existem aqueles que eu já disse, que todos nós somos críticos. A gente vê uma coisa errada, a gente acha errado, fala para não, eu não aceito. Mas eu não aceito, mas não põe o coração naquilo. Vai servir a Deus e vai seguir a sua jornada de fé, né? Sem que nada te abale. Mas tem aqueles que, além de estar ali dentro, ele fermenta, ele tira, né, o sabor da pregação, o sabor do que Deus está falando, e ainda chega para um outro irmão e fala, ó, não, eu não aceitei, esse irmão está falando errado, esse irmão, sabe, eles são pessoas que estão na internet ouvindo o outro lado e acaba então fazendo ali um trabalho de espionagem. É isso que está acontecendo. Vamos ouvir o que esse irmão fala a partir desse áudio. Então eu já vou procurar os órgãos internacionais aqui na Espanha. Eu tenho, irmão, aqui, ó, 9 cartas que eu enviei para o Conselho de Anciães do Braz sobre a perseguição religiosa que tem sofrido dentro da congregação, tanto eu como a minha família. E aqui, nessas cartas, aqui, em todas essas cartas aqui, mostrando para os irmãos aqui, ó, todas essas cartas enviadas e assinadas por mim e por minha esposa. Não, então, irmão, até aí ele fez a carta, especificou tudo o que ele acha que foi crime, tudo o que ele deve, eu quero crer, né? Quero crer que mediante o que ele está falando aí foi alguma coisa que ele passou, né? Alguma coisa entre o ministério local. Algum do ministério local fez alguma coisa para que ele diz ele que está aí indignado, é um crítico, né? Eu quero levar a crer, irmãos, não estou afirmando que isso tudo que resulta essas reclamações, isso tudo que resulta essas pessoas vindo aí até entregar o cargo, é tudo querendo poder, tudo querendo ser do ministério, tudo querendo aí, irmão me prometeu um ministério, um cargo de ancião, de cooperador, né? A gente ouve, eu mesmo, um certo tempo atrás, eu ouvi que um ancião, né, de uma determinada cidade de São Paulo disse que tinha prometido para o irmão que tinha uma coisa melhor para ele na igreja, cooperador. E esse irmão atendia aos presídios, as reuniãozinhas. Esse irmão então uma vez veio uma pregação, eu coloquei, e esse irmão entrou em contato comigo e disse, irmão Paulo, irmão, tira a pregação porque senão vai me queimar. Me queimando, eu não vou para o ministério. Eu falei, irmão, mas queimar o irmão como? Porque essas pregações que a gente coloca é pregação que vem da parte de Deus. Se o irmão pregou, o irmão pregou. Quer dizer que quando o irmão já está no ministério não queima? Pode colocar? Ninguém está falando mal. Estamos colocando as pregações e a Irmandade gosta das pregações. Uma pregação de eloquência, né? Eu até tirei tudo, irmão. Tudo que tinha desse irmão eu tirei. Falei, não, isso daí não pode, né? Eu vou te preparar algo. Irmãos, a obra de Deus é assim. Deus, e desde quando eu nasci, Deus mostrava, né? E o certo é esse, é Deus mostrar quem vai para o ministério. Não ser amigo de um cooperador, ser amigo de um ancião, e o ancião cooperador indicar para aquele cargo. Isso daí a gente, né, tem coerência em falar, né? Mas o que acontece com esse senhor, com esse irmão, deve ser
por algum caso que deve ter acontecido, porque neste vídeo ele falou, diz que vai levar para as autoridades internacionais, que autoridades internacionais seria o quê? Se ele já está na Espanha ou se está no Brasil, o que tem a ver o rei da Espanha? Ou se ele, logicamente, a fala dele é assim, aqui tem lei, aqui é diferente as leis. Então que ele vai levar de tão aí grave para o rei da Espanha, né? Sendo que o rei da Espanha tem coisas mais sérias para resolver, né? Tem coisas mais, liturgia de culto, né? Religião cada um tem a sua. Tomara que esse rei da Espanha chega para esse irmão e fala, irmão, eu chamo ele de irmão mesmo, né? Um modo de dizer, né? Logicamente que não vai falar com ele. Chega para ele e fala, não tá bom na congregação? Procure outra igreja que se satisfaça. Irmãos, às vezes a gente, porque o irmão Paulo defende, o irmão Paulo é puxa-saco. Não, irmãos, é difícil a gente entender como uma pessoa reclama da congregação, reclama do ministério, reclama de tudo, está ali dentro, como esse senhor. Eu sou crítico lá dentro. Qual é o significado? Até com esses críticos aí fora, qual é o significado deles ficar batendo na congregação? Se não gosta. Se a congregação é um lugar onde se fala que ali até não tem mais Cristo, Deus não está mais ali. Como uma pessoa vai ficar ali falando que Deus não está ali? Não é uma coisa meio estranha? E ele disse que mandou a carta para o Braz, E se o Braz emitir esta circular falando contra os críticos de dentro da igreja, ele vai levar internacionalmente isso daí, né? Teve críticos que fizeram esse vídeo aí, mas o crítico ficou até sem... Só colocou o áudio dele e ficou até sem comentar. O que vocês acham, irmão? Qual a opinião de vocês? Não, põe um áudio todo do irmão aí. Fala com o irmão, né? O irmão tem o direito de se expressar, tudo bem. Mas se expressar de quê? O que está acontecendo? O que aconteceu? Eles resmungam, mas não falam o que aconteceu, irmãos. O irmão lá mexeu com a menina de não sei quantos anos. Pô, peraí, é grave. Isso é muito grave. Mexer com a menina, uma criança ou uma mocinha, isso é grave. Denuncia, chama a polícia. Leva preso, perde a liberdade. Não atende mais culto. A igreja não participa disso não, irmãos. Deixa eu fechar a janela aqui que tá entrando barulho. Entendeu, irmãos? Entendeu? Tava fechando a janela aqui que tava entrando barulho. Irmãos, então, está dentro da igreja, ou é 8 ou é 80. Ou está ali para servir a Deus, ou não está. E nós, ultimamente, estamos em tempos difíceis, que nós estamos sentando ao lado de pessoas que odeiam a igreja, irmãos. Pessoas aí fora a gente tá vendo expondo ódio, irmãos. Meu Deus do céu. Veja só, vamos ver mais um pouco de áudio desse irmão. São dos anciães. Aqui ao Conselho de Anciães, São Paulo, 2017. Aqui também ao Conselho de Anciães, São Paulo. E, ó. E também ao Conselho de Anciães do Braz. Umas 9 cartas. Entendeu? E como nós fazemos as coisas muito segura, né? Muito segura. Tudo baseado em documentos, naquilo que passemos dentro da congregação. Agora, se eles fizerem uma circular, porque eu estou criticando ele no culto online, sabe? Essas cartas aqui vai parar na mão do rei da Espanha, entendeu? Na mão das autoridades na Espanha. Não, então, irmão, até aí ele fez a carta, especificou tudo o que ele acha que foi crime, tudo o que ele deve, eu quero crer, né? Quero crer que mediante o que ele está falando aí foi alguma coisa que ele passou, né? Alguma coisa entre o ministério local,
algum do ministério local fez alguma coisa para que ele diz ele que está aí indignado, é um crítico, né? Eu quero levar a crer, irmãos, não estou afirmando que isso tudo que resulta essas reclamações, isso tudo que resulta essas pessoas vindo aí até entregar o cargo, é tudo querendo poder, tudo querendo ser do ministério, tudo querendo aí, irmão me prometeu um ministério, um cargo de ancião, de cooperador, né? A gente ouve, eu mesmo, um certo tempo atrás, eu ouvi que um ancião, né, de uma determinada cidade de São Paulo, diz que tinha prometido para o irmão que tinha uma coisa melhor para ele na igreja, cooperador. E esse irmão atendia aos presídios, às reuniãozinhas. E esse irmão, então, uma vez veio uma pregação, eu coloquei, e esse irmão entrou em contato comigo e disse: irmão Paulo, irmão, tira a pregação, porque senão vai me queimar. Me queimando, eu não vou para o ministério. Eu falei: irmão, mas queimar o irmão como? Porque essas pregações que a gente coloca é pregação que vem da parte de Deus. Se o irmão pregou, o irmão pregou. Quer dizer que quando o irmão já está no ministério, não queima? Pode colocar? Ninguém está falando mal. Estamos colocando as pregações e a Irmandade gosta das pregações. Uma pregação de eloquência, né? Eu até tirei tudo, irmão. Tudo que tinha desse irmão eu tirei. Falei: não, isso daí não pode, né? Eu vou te preparar algo. Irmãos, a obra de Deus é assim. Deus, e desde quando eu nasci, Deus mostrava, né? E o certo é esse: é Deus mostrar quem vai para o ministério. Não ser amigo de um cooperador, ser amigo de um ancião, e o ancião cooperador indicar para aquele cargo. Isso daí a gente, né, tem coerência em falar, né? Mas o que acontece com esse senhor, com esse irmão, deve ser por algum caso que deve ter acontecido, porque neste vídeo ele falou, diz que vai levar para as autoridades internacionais, que autoridades internacionais seria o quê? Se ele já está na Espanha ou se está no Brasil, o que tem a ver o rei da Espanha? Ou se ele, logicamente, a fala dele é assim: aqui tem lei, aqui é diferente as leis. Então que ele vai levar de tão aí grave para o rei da Espanha, né? Sendo que o rei da Espanha tem coisas mais sérias para resolver, né? Tem coisas mais, liturgia de culto, né? Religião, cada um tem a sua. Tomara que esse rei da Espanha chega para esse irmão e fala: irmão, eu chamo ele de irmão mesmo, né? Um modo de dizer, né? Logicamente que não vai falar com ele. Chega para ele e fala: não tá bom na congregação? Procure outra igreja que se satisfaça. Irmãos, às vezes a gente, porque o irmão Paulo defende, o irmão Paulo é puxa-saco. Não, irmãos, é difícil a gente entender como uma pessoa reclama da congregação, reclama do ministério, reclama de tudo, está ali dentro, como esse senhor. Eu sou crítico lá dentro. Qual é o significado? Até com esses críticos aí fora, qual é o significado de ficar batendo na congregação? Se não gosta. Se a congregação é um lugar onde se fala que ali até não tem mais Cristo, Deus não está mais ali. Como uma pessoa vai ficar ali falando que Deus não está ali? Não é uma coisa meio estranha? E ele disse que mandou a carta para o Braz, as cartas. E se o Braz emitir esta circular falando contra os críticos de dentro da igreja, ele vai levar internacionalmente isso daí, né? Teve críticos que fizeram esse vídeo aí, mas o crítico ficou até sem... Só colocou o áudio dele e ficou até sem comentar. O que vocês acham, irmão? Qual a opinião de vocês? Não, põe o áudio todo do irmão aí. Fala com o irmão, né? O irmão tem o direito de se expressar, tudo bem. Mas se expressar de quê? O que está acontecendo? O que aconteceu? Eles resmungam, mas não falam o que aconteceu, irmãos. O irmão lá mexeu com a menina de não sei quantos anos. Pô, peraí, é grave. Isso é muito grave. Mexer com a menina, uma criança ou uma mocinha, isso é grave. Denuncia, chama a polícia.
leva preso, perde a liberdade, não atende mais culto. A igreja não participa disso não, irmãos. Deixa eu fechar a janela aqui que tá entrando barulho. Entendeu, irmãos? Entendeu? Tava fechando a janela aqui que tava entrando barulho. Irmãos, então, está dentro da igreja, ou é 8 ou é 80. Ou está ali para servir a Deus, ou não está. E nós, ultimamente, estamos em tempos difíceis, que nós estamos sentando ao lado de pessoas que odeiam a igreja, irmãos. Pessoas aí fora a gente está vendo expondo ódio, irmãos. Meu Deus do céu. Veja só, vamos ver mais um pouco de áudio desse irmão. E ainda temos mais de 100 vídeos do culto online que nós sabíamos que eles iam derrubar os outros vídeos. E guardemos eles, está tudo guardado, né? Mais de 100 vídeos do culto online, entendeu? Guardemos dentro de arquivo, entendeu? Para termos prova. A forma que eles atendem o culto e as incoerências que eles falam no culto. Irmão, eu vou falar para os irmãos o seguinte: se essa notícia que eles vão fazer uma circular de todos aqueles que são críticos. O nome do rei da Espanha é Felipe VI. Ele é o atual rei da Espanha, irmãos, desde a sua ascensão no trono a partir de 2014, quando foi proclamado ante as Cortes Gerais, após se tornar efetiva a abdicação do seu pai. Em 21 de janeiro de 1977, foi-lhe concedido oficialmente o título de Príncipes das Astúrias, né? O rei tem 56 anos, né? É novo, o rei não é tão velho não, né? Vocês querem saber a altura do rei? 1,97 m, tem as filhas Leonor, princesa das Astúrias, infanta Sofia, a esposa, cônjuge Letícia da Espanha, desde 2004, que ele casou com a Letícia. O país dele é Juan Carlos da Espanha, Sofia da Grécia. As irmãs também, Cristina Bourbon, Helena, Duquesa de Lugo. É o Felipe VI da Espanha. Já tem todos os dados aqui, né? O irmão vai levar lá. O que indica mais que esse vídeo, irmão, não sei se é atual, porque o rei foi para o trono como rei, né, em 2014. E ele tem essas cartas de 2017. Ele está usando agora porque referente que ele diz que recebeu aí uma informação em que o Brasil vai emitir essa circulagem para ser contra os críticos, né, os críticos de culto online. Então, irmãos, diz ele que se for contra isso daí, vai então para internacionalmente entregar a congregação. É uma parte da gente aí, irmãos, analisar bem o que a crítica quer hoje em dia, né? Eles podem falar, eles podem criticar, eles podem inventar, pode fazer uma tempestade no copo d'água, mas quando o que foi acusado quer se defender, eles falam que está indo contra. E o interessante, irmãos, é que tudo que é pregação agora da congregação, eles falam que é indireta para eles, que usa o púlpito para falar com eles. Irmãos, veja bem, irmão Paulo, por que você está fazendo um vídeo desse, irmão Paulo? Né? A gente gosta de colocar vídeos bons e vamos colocar, se Deus quiser, até o final. Mas, irmão, veja bem, é interessante a gente colocar um vídeo assim para a gente interagir com a nossa querida Irmandade uma coisa: a parte espiritual de cada um. Às vezes, irmãos, a gente pensa que a gente entrando dentro da congregação, ficando na comunhão e indo com o objetivo só de servir a Deus, a gente fala que às vezes, né, a gente não precisa ir só por isso, não. Nós estamos aqui na terra, temos que defender, temos que chegar e, né,
Também não vou ficar em constante oração. Tem muitos que não gostam de ficar em comunhão, né? Mas pense bem, irmãos. O ser humano sai da sua casa, toma o seu banho, pega o seu carro, pega o ônibus, vai para a igreja. Chegando ali, todo mundo acha, vai servir a Deus, vai buscar a palavra, vai alimentar sua alma. E a pessoa, na hora da palavra, olhando o pregador pregando, já começa a criticar. Estava falando de mim. Estava falando de mim. Olha. Entendeu, irmão? Vou pôr mais um pouquinho de áudio aqui para mandar. Que está dentro da congregação, se fizer isso, irmão, a casa vai cair. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sou igual os outros de Utumbi, não, irmão. Sabe? Eu não sou, não. E se eles fizerem, sabe, isso daqui vai cair na mão da imprensa. Então, irmão, ele alega aí que não é como os outros no YouTube, né? Que se fizer isso, vai cair na mão da imprensa. Aí a gente vê o seguinte, segundo ele disse aí, ele contou até os números de vídeos que a congregação cristã ocultou dos cultos online, que é um direito da congregação. Quem produziu foi a congregação. Quem tem os direitos é a congregação. A congregação pode tirar e pôr a hora que ela bem quiser. Mas, tirou os vídeos, como se diz, tirou uma prova. Mas prova de quê? Prova de quê, irmãos? Eu tenho alguns vídeos de cultos online até de 2020. Tenho. Mas quando eu vejo esses vídeos, é para mim ouvir o que Deus falou, para mim me alimentar. Eles têm aí os vídeos baixados, mas para criticar. Irmãos, veja bem, uma coisa é a gente estar congregando, querer servir a Deus, querer sentir Deus, precisar. Como eu fiz a live esse dia, muita gente fala, quem está arrotando caviar, desculpa o modo de falar, a expressão, quem está arrotando caviar não precisa comer comida nenhuma, né? O modo de dizer. Agora, quem está precisando, senta-se à mesa do Pai para ouvir o que Deus fala. Então, irmãos, resumindo esse vídeo todo, estamos em tempos difíceis, vamos orar pelo ministério de cada igreja, de cada comum, principalmente pelo Ministério Geral do Brás, irmãos, que está aumentando o número de pessoas, está se proliferando, irmãos. E aquela coisa que eu sempre disse, a Bíblia será retirada da nossa mão, mas de um modo, irmãos, de um modo em que quando nós vamos na igreja, abrimos a Bíblia e Deus fala com as nossas almas, vamos guardar. Qualquer um que chegue e falar outro evangelho, outra parte, é anátema. Vamos descartar, mesmo vendo na internet, descarta tudo, irmãos. Descarta tudo. Isso é um aviso e um pedido de oração pelo ministério da congregação cristã no Brasil, irmãos. Porque, irmãos, veja bem, pessoas aí, irmãos que fazem outras denominações, fazendo o título de vídeo falando que foi ameaçado por um irmão da congregação. Isso, irmãos, usou o vídeo desse irmão aí. Esse irmão, ele está fazendo aí um desabafo do que ele passou, do que ele quis. Mas não é para tanto, né? Eu vou levar para as autoridades internacionais. Não sei o que o rei da Espanha vai resolver, né? Que nós estamos ouvindo as palavras, Deus está dando, o rei dos reis está falando com a sua igreja. E hoje em dia, a pregação dentro da igreja estão querendo disseminar, retirar e colocar a teologia da prosperidade, colocar a teologia, a Bíblia estudada manualmente, o manual, né? Não o espiritual, mas ficamos firmes, irmãos, firmes, vamos congregar, ouça a palavra, clame a Deus quando alguém vier tirar o conteúdo de dentro do seu coração, porque daqui para frente a coisa vai piorar mais ainda, tá bom, irmãos? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês e vamos clamar a Deus sobre todas as coisas.
Fiquem com Deus, queridos.